Você já ouviu falar sobre a comunicação não violenta? Aliás, você sabe o que é a diferença entre empatia e simpatia? Quer saber? Então, vem comigo! Olá, meu nome é Gislaine Ruzene e estamos na série falando sobre relacionamentos. Nesses últimos vídeos nós falamos sobre comunicação e hoje eu vou estar fechando esse momento de falar de comunicação. Logicamente que tem muito assunto que podemos aprofundar. Mas se você se interessar em alguma coisa a mais, se você quiser saber, deixa aqui nos comentários as suas perguntas, os seus questionamentos, que eu sempre estou passando nos comentários e com certeza eu vou te dar essa atenção, tá certo? E por falar nisso, você gostando do vídeo, já deixa seu like e se não está inscrito no canal, já aproveita para se inscrever, porque sempre estamos postando conteúdos que com certeza estão acrescentando na vida de muitas pessoas e com certeza na sua também, ok? Entendendo então sobre a comunicação não violenta, antes disso é preciso pararmos para pensar nessa comunicação violenta. Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né? O ser humano, nesse tempo de procurar com tanto medo, tanta ansiedade, quanto que tem voltado para si mesmo e nesse processo tem se tornado tão egoísta. E eu acredito que no final de tudo isso é até um meio de se proteger no meio de tantas incertezas. E com isso nós temos visto no relacionamento tão prejudicado. Inclusive, o próximo vídeo vamos falar um pouquinho sobre esses relacionamentos tóxicos. Porque muitos relacionamentos estão sendo super afetados por conta de comunicações que na hora de falar se torna, na hora de ouvir, escutar. Já falei isso no outro vídeo sobre ouvir e escutar. As pessoas estão ouvindo mais do que escutar. E essa falta de atenção. Então, isso tem gerado uma comunicação mais agressiva, mais violenta. E é interessante que esse violento não é só no conteúdo do que se fala, mas como eu também já passei isso em outros vídeos, a comunicação envolve o tom, o olhar, e podemos muitas vezes ter uma comunicação agressiva, só que é uma comunicação não verbal, uma agressividade passiva, que só no olhar, muitas vezes de desdém, de crítica, olhar de crítica, já gera essa agressividade, essa violência. E isso acaba quebrando relacionamento, quebrando conexões. Eu já falei também em outros vídeos e volto a falar aqui que para pensar no outro, primeiro eu penso em mim. Então, quando eu falei sobre a comunicação não violenta, é uma comunicação que envolve a empatia. Por isso eu comecei falando sobre empatia e simpatia. Ela é conhecida também como uma comunicação empática. E aí, quando eu falei sobre a diferença, a palavra empatia, empatos, ela vem de um vocábulo grego, pathos, e pathos vai falar tudo que envolve sentimento, sofrimento, tudo que eu sinto. Sim, pathos, sim é de com. Então, quando eu falo que eu estou sendo simpático com a pessoa, eu estou dizendo o seguinte: eu estou com você neste sofrimento, nessa situação. Eu procuro estar junto, esse com de estar junto. Empatia, o vai falar de dentro. Então, quando eu estou falando de empatia, eu estou indo além de estar junto. Eu estou falando que eu quero estar olhando com os teus olhos. A diferença é que na simpatia, muitas vezes eu quero tanto ajudar o outro, mas sendo simpático. E simpático é porque eu estou querendo te ajudar, mas com os meus olhos. Na empatia é quando eu saio de mim para procurar sentir o que o outro está sentindo com os olhos dele. Na simpatia, quando eu quero ser simpático, geralmente eu chego até com conselhos, né? Se eu fosse você, realmente, isso que você está passando, coitadinho.
Ai, que dor! Se eu fosse você, eu faria isso, isso, isso. Isso é ser simpático. E muitas vezes a simpatia não tem nada a ver com o que o outro quer receber, porque não forma conexão. Por quê? Porque o outro está dizendo, pois é, se fosse eu, mas você não é. Então, olhar com os meus olhos o que o outro está passando, eu posso ter interpretação totalmente diferente do que realmente está acontecendo. A empatia, então, que essa linguagem, essa comunicação não violenta, ela propõe, é quando eu paro e eu quero ter uma conexão com o outro. Eu quero chegar até você, eu quero entender o que você está passando. E isso aqui, pensa que coisa maravilhosa para afinar relacionamentos, porque é muito fácil, por exemplo, uma mãe, um pai já chegar para o filho já criticando, já colocando coisas, já em posições e muitas vezes já com esse olhar crítico, porque está olhando com os olhos dele e já vai sentir de uma forma diferente do que realmente está acontecendo. Se isso em relacionamentos com amigos, em relacionamento de trabalho, relacionamento conjugal, então tudo isso pode ser afetado quando eu não vou me colocar para entender realmente o que está acontecendo e com isso é muito fácil gerar muitos conflitos. Na comunicação, então essa questão da comunicação não violenta, ela já é um assunto assim muito antigo. Aliás, são até princípios espirituais, porque ela diz o seguinte, se a gente for pegar alguns princípios espirituais, tem um princípio que diz que a palavra branda, ela desvia o furor e a dura, ela suscita ira, né? Então, quando eu já chego, já julgando, já colocando, isso pode gerar um conflito que nem precisaria, se tivesse um outro olhar, uma outra forma de se colocar. Então, essa comunicação não violenta, ela já vem lá atrás, mas quem que realmente trouxe com esse nome foi um psicólogo chamado Marshall Rosenberg. Marshall, ele era um judeu e ele passou muitos constrangimentos, muito sofrimento na sua infância devido a todo um bullying que passou em cima da sua procedência judaica. E depois, o que aconteceu com ele? Quando ele já mais adulto, ele foi fazer psicologia. E depois ele foi se deparando com todo esse quadro das pessoas tão agressivas umas com as outras. E ele começou a desenvolver essa questão. E foi numa época, nos anos 60, na segregação racial nos Estados Unidos, ele foi chamado para fazer a conciliação nesse momento da segregação racial. E aí o que aconteceu? Aquilo ali que começou dentro de um quadro de escola, foi se expandindo e depois foi para empresas, foi para... E hoje, assim, é conhecido mundialmente a questão da CNV, a comunicação não violenta. Hoje tem muitos estudos em cima disso que, logicamente, não acontece naturalmente se não for treinado. Bom, mas nesse processo da CNV, o que ele traz? Ele traz 4 pontos. A base da CNV, e aqui fica assim para a gente pegar isso e trazer para a nossa prática, que assim, com certeza, como nós estamos falando de relacionamentos e bons relacionamentos, se nós treinarmos e desenvolvermos a comunicação não violenta, com certeza isso vai ajudar muito. Esses 4 pontos. Primeiro, ele fala sobre observar sem julgar. Depois ele fala sobre sentimentos, depois fala de necessidade e pedido. Esses são os pilares da CNV, da comunicação não violenta. Então vamos pensar em cada um deles, entender o que é isso, o que tem a ver cada um deles. Olha que interessante. Primeiro, ele fala de observar o fato, mas sem julgar. E eu acredito que aqui é um ponto que nós precisamos treinar muito, porque o que é mais comum já estarmos julgando muitas vezes sem entender o quadro e já sair com o julgamento. Sempre eu tenho falado que antes de ir para o outro, eu preciso olhar para mim mesmo. Então, eu te convido enquanto eu estiver falando desses pontos, você ir se observando, e não só agora, mas pegando esses 4 pontos, a grande dica é você começar, se você quer melhorar os seus relacionamentos, se observando como você se encontra, parar para se observar na sua forma de
lidar com o outro. No ponto de observar sem julgar, quando ele fala o seguinte, eu chego e vou falar alguma coisa, então eu observo o fato, ao invés de eu chegar e já dando ultimato. Então, quando eu chego, por exemplo, eu chego em casa, eu vejo a casa desarrumada, sendo que eu deixei arrumada. Então, eu posso chegar e falar assim, meu Deus, todo mundo bagunceiro, não aguento, quem deixou essa bagunça aqui? E as pessoas estão desfolgadas, não estão nem aí comigo, do meu cansaço. E aqui, ó, já gerou um grande problema, porque quem recebe isso já vai receber dizendo, meu Deus, lá chegou a chata, né? Ou eu vou dizer assim, realmente eu cheguei, saí, deixei a casa arrumada e agora o fato é que está desarrumado. Então, eu observei sem julgar, sem emitir um julgamento, primeiro. O segundo ponto sobre sentimento, que é um outro ponto também de grande treino, é que o que ele diz é que atrás de toda fala existe um sentimento e eu preciso ouvir esse sentimento. Agora, veja bem como precisa de treino. Uma das coisas que eu percebo isso muito no consultório, a dificuldade das pessoas de se observarem naquilo que estão sentindo. Então, é mais fácil perguntar, e aí, o que você está sentindo? Ah, não sei. Ah, não estou bem. Ah, eu estou mal. Ah, então, quando eu estou dizendo, estou bem, não estou bem, estou mal, estou bem, na realidade é porque eu não defini o que é estar bem, o que é estar mal. Você está triste, você está com raiva, está cansado. Então, quando eu defino, e aí eu vou olhar primeiro para mim, eu sei definir o meu sentimento, porque como eu vou observar o sentimento que está por trás daquela fala da pessoa se eu não sei nem discernir o meu? E aí entra o terceiro ponto sobre a necessidade, que o que ele coloca é que atrás de todo sentimento ruim tem uma necessidade não atendida. Então eu preciso entender que necessidade é esta, e aí eu vou olhar para mim. Eu estou cansado, eu estou com fome, eu estou triste. Essa necessidade vai gerar um sentimento. Eu estava ouvindo essa semana de uma pessoa que dizia o seguinte, no autoconhecimento, ela percebeu que ela não suporta sentir frio. Todas as vezes que ela fica com frio, ela fica muito irritada. Então, ela precisou enxergar isso, porque ainda mais esses dias, né, com tanto frio, a pessoa percebeu que se ela fica passando frio, aquilo traz um descontrole. Outras pessoas não conseguem ficar com fome, né? Na hora da fome fica com mau humor. Então, precisa entender qual é a necessidade que não está sendo satisfeita? Minha necessidade de proteção, minha necessidade de calor ou de frio, a necessidade de comida, qual é o ponto que está me desestruturando? Qual a necessidade? A necessidade de atenção? Necessidade de alguém que se importe comigo? Qual é a necessidade que não está sendo atendida? E aí, pegando esses 3 pontos, o que acontece? Vou dar um exemplo. De repente, você vai trabalhar e vê a pessoa lá sentada e você trabalhando, fazendo um monte de coisa, sobrecarregada e outra pessoa lá, bem tranquila, lá no celular. E aí, o que é fácil? Olhar aquilo e já dizer para a pessoa, seu folgado, não tá vendo que eu tô aqui trabalhando? E aí já vira a cara, já fica bravo e muitas vezes já chega pra pessoa e fala assim, olha aqui, seu folgado, não tá vendo que eu tô trabalhando aqui e ninguém me ajuda? E aí é comum usar palavras de grande peso, tipo, você sempre faz isso, ou você nunca me ajuda. Quando eu vou com essa palavra, o que vai acontecer? Com esse tom, com essa crítica, o outro já vai se fechar e já vai entrar na crítica aqui, pronto. Os dois já entraram no embate, sendo que se a pessoa falou porque ela queria ser ajudada, ela não vai ser com certeza. Então, quando ela reconhece, eu olhar, ver a pessoa, ela está trabalhando e o outro lá sentado, a outra lá sentada, fazendo outras coisas, que na cabeça a pessoa já está lá se descansando e eu estou aqui trabalhando sozinho. O que a pessoa... Quando entende esses pontos, eu estou observando que a pessoa está lá, o que eu estou sentindo? Eu estou me sentindo irritada, eu estou chateada, eu estou magoada, eu estou triste, tem uma emoção. Por quê? Porque a minha necessidade de descanso não está sendo suprida. Eu estou cansada, fazendo tudo isso, ou então a minha necessidade de ajuda, de companheirismo não está sendo atingida. Quando eu entendi isso, esses pontos, aí sim eu vou para o pedido. E aí eu chego para a pessoa e eu posso dizer, olha, eu vi que você está agora sentada enquanto eu estava fazendo meu serviço aqui.
Eu com isso eu fico muito triste, então eu estou irritada porque eu estou muito cansada. E eu quero te pedir se você pode estar me ajudando, porque se nós estivermos trabalhando juntos, isso vai ser mais rápido e aí eu posso descansar e a gente pode estar depois resolvendo esse outro assunto, caso tenha um assunto para ser resolvido. Entende mais ou menos como é o processo? E o pedido é pedido, não é uma exigência, que pode ser atendido ou não. E se não for, aí precisa de novo vir conversar e assim vai. Logicamente, se a pessoa, você é aquela pessoa que está sentada e vendo o outro trabalhar, por um outro lado, aí entra esse outro assunto também de ver. Peraí, ao invés de pensar, o outro já chega já brigando, que chata, que eu já vou observar julgando, eu vou dizer, peraí, por que a pessoa está tão irritada assim? E aí eu vou falar para a pessoa, você parece que está irritada, você está cansada, você quer uma ajuda? E aí ali pode estabelecer uma conexão. Ok? Não é interessante? Então, nós estamos nesses 4 pontos. Isso aqui é o processo empático. De eu chegar a entender, buscar olhar com os olhos da pessoa, passando pelo olhar, sem observar, sem julgar, perceber o que está sentindo. Aí, aqui entra a empatia. O que o outro está sentindo? Por que ele está assim? Qual a necessidade que pode não estar sendo suprida? E eu faço pedido. Eu quero encerrar dizendo o seguinte, a grande dica aqui hoje é o seguinte, tem muito material em cima disso. O próprio Marshall Rosenberg tem um livro chamado Comunicação Não Violenta, tem cursos falando sobre comunicação não violenta, que se você se interessou, vale a pena aprofundar. Tá certo? Gostou? Então deixe seu like, deixe seu comentário e até o próximo vídeo.